Vamos voltar ao exemplo iniciado no vídeo anterior. Eu vou recomeçar a tabela. O zero já está aqui, a função não se define para x igual a zero. Mas, por exemplo, se eu colocar para x o valor menos 0,01, 1 sobre menos 0,01 dá 100 negativo. Se eu colocar o menos 0,001, 1 sobre menos 0,001 dá menos 1.000. Se eu colocar menos 0,0001, eu vou ter menos 10.000. Já dá para perceber o que deve estar acontecendo aqui. Eu vou agora, se você observar, eu fui me aproximando de zero a partir de valores negativos, cada vez mais próximos do zero. E agora, eu vou usar valores positivos cada vez mais próximos do zero. Por exemplo, 0,01 para o x, o f de x seria 100. 0,001 para o x, o f seria 1.000. 0,0001 para o x, o f disso seria 10.000. Você deve ter percebido que quanto mais o x se aproxima do zero, em módulo, os valores de f vão crescendo muito. Em módulo. Veja que, então, no caso dos negativos, os valores vão diminuindo bastante. E no caso dos positivos, os valores vão aumentando bastante. Vamos analisar graficamente. Rapidamente, podemos perceber o seguinte. Quando x é negativo, quanto menor o valor de x, quanto mais para a esquerda eu estou, em módulo eu tenho um número maior, 1 dividido por uma coisa muito grande dá muito pequeno. Então, o gráfico está se aproximando do zero. Conforme os valores de x vão se aproximando de zero, ou seja, em módulo vão diminuindo, eu estou dividindo 1 por algo cada vez menor. Então, o resultado em módulo é cada vez maior, só que como é negativo, então eles vão descendo. Esta parte do gráfico para os valores de x negativo tem um aspecto aproximadamente assim. Para os valores positivos de x, acontece parecido, basta olhar na tabela. Quanto menor é o valor de x, maior é o f. Quanto maior o valor de x, menor é o f. Então, eu teria algo analogamente ao que está em vermelho, mas seria uma curva como esta, aproximadamente assim, ela vai aproximando aqui do zero, algo parecido com isso, tendendo a zero. E qual é a conclusão a respeito disso, então? O limite de 1 sobre x, quando x tende a zero, a partir de valores negativos, nós dizemos pela esquerda, quando x tende a zero com valores negativos, que é o que temos em vermelho, os valores vão diminuindo muito, né? Menos 100, menos 1.000, menos 10.000. Esse limite é igual ao que chamamos da ideia do menos infinito. Quando estamos falando do limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, x tende a zero pela direita, ou seja, para números maiores que zero, os números de f vão ficando cada vez maiores. Então, nós dizemos que o limite tende ao infinito positivo. Não precisamos pôr o sinal aqui. Não é possível chegar a uma conclusão única. Quando falamos de valores negativos para x tendendo a zero, temos um limite. E, para valores positivos, temos outro limite. Isso nos leva a concluir que o limite de 1 sobre x quando x tende a zero é indefinido. Vamos estudar um outro exemplo para ver o que acontece. O limite de 1 sobre x² quando x tende a zero. Do mesmo modo que fizemos no exemplo anterior, vamos considerar uma tabela, montar o gráfico para interpretar um pouquinho, lembrando que estamos falando de f de x igual a 1 sobre x² para números reais. Claro que o x não poderia ser zero. Vamos colocar, então, se o x for 0,1 positivo, o f de x é 1 sobre 0,1 ao quadrado. Isso pode fazer a conta na calculadora, dá 100. Se o x for 0,1 negativo, quando eleva ao quadrado, também fica positivo, também dá 100. Se o x for 0,01 positivo, nós vamos ter aqui 10.000. Se ele for menos 0,01, nós vamos ter como resultado também 10.000 positivo. Vamos olhar rapidamente como isso se comporta no gráfico. Vou preparar os eixos novamente aqui. Olhando só para os positivos, conforme x diminui, o f cresce bastante rapidamente, bem parecido com o que vimos anteriormente. Nós temos aqui um gráfico próximo
a isto. Quando x é negativo, quando ele vai se aproximando do zero, o f também vai crescendo. Então, nós vamos ter um gráfico parecido a isto. Agora, vamos analisar o limite. O limite de 1 sobre x², quando x tende a zero pela esquerda, por valores menores do que zero, quando x vai tendendo a zero pela esquerda, da esquerda para a direita, nós temos aqui x, para cada valor de x, um correspondente no gráfico, e ele vai aumentando cada vez mais. Quando ele vai ficando muito pequeno, o denominador vai ficando menor ainda, e 1 dividido por algo muito pequeno resulta em algo muito grande. Então, quando x vai tendendo a zero pela esquerda, este limite vai para o infinito. O que acontece, então, quando temos o limite com x tendendo a zero pela direita do 1 sobre x²? Ora, estamos falando disso aqui, do x tendendo a zero a partir de valores maiores do que x, os positivos. Quando x vai tendendo a zero pela direita, de novo, o denominador vai ficando menor e o f vai ficando cada vez maior. Isto também vai para infinito. Bem, sendo pela esquerda ou pela direita, os limites nos levam ao infinito, então posso dizer que, quando x tende a zero, o limite de 1 sobre x² é infinito. Você pode, com a calculadora, colocar números cada vez menores para x, fazer 1 sobre o x elevado ao quadrado, você vai obter resultados cada vez maiores. Isso significa que está tendendo para o infinito. Este, então, é o limite que procurávamos. Não é algo que, no mundo físico, seja muito palpável. Existe um certo nível de abstração aqui. Conforme você for exercitando, isso fica mais familiar. Nos próximos vídeos, teremos oportunidades de mexer com isso e com outras definições mais formais. Até lá!